dia, meus irmãos. Tudo bem com todos? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre soteriologia, a doutrina da salvação. E hoje nós vamos comentar um pouco de um assunto que talvez seja o assunto mais controverso e mais debatido dessa doutrina da salvação, que é a eleição e a predestinação daqueles que são salvos. Eleição e predestinação, tá bom? Por que é um assunto controverso? Porque existem algumas correntes de pensamentos diferentes, mas uma coisa nós não podemos negar, que nós somos eleitos e predestinados, porque isso é o que diz a própria palavra do Senhor, e é o texto que nós vamos usar para embasamento. Mas o objetivo da nossa lição, antes de lermos o texto, é compreender que fomos escolhidos por Deus e aprofundar sobre o tema da salvação e refletir sobre os ensinamentos mais comuns a respeito da eleição e predestinação, tá bom? O texto base é o de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5, está na folha, que os irmãos receberam, que diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Vamos orar? Amado Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra para falarmos mais uma vez sobre a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Pedimos, ó Pai, a Tua iluminação para que possamos entender esse assunto de acordo com a Tua Palavra e de acordo com que isso nos traz convicção da nossa salvação, que esse é o nosso objetivo. É em nome do Seu Filho Jesus que oramos. Amém. Irmãos, então essa doutrina é uma doutrina que ela é discutida na fé cristã, na fé protestante, desde os primeiros períodos da Reforma. Então nós vemos no século XVI e século XVII o surgimento de dois pensadores e dois eruditos do cristianismo, que deram origem aos principais pensamentos sobre a eleição a eleição e a predestinação, que são João Calvino, acho que todos já ouviram falar em João Calvino, ou pelo menos a maioria, e Jacobus Arminius. Então, alguns vão dizer que Armínio brigou com Calvino, ou Calvino brigou com Armínio, mas na verdade isso não existe na história do cristianismo, Existe um que foi o João Calvino, um francês, que na sua época, no século XVI, ele desenvolveu algumas teses no que diz respeito à eleição e à predestinação divina de Deus para a nossa salvação, e um dos seus seguidores também foi o Jacobus Armínio. Só que Armínio, apesar de ser simpatizante de João Calvino, não concordava com os pontos que Calvino colocou especificamente na questão da salvação. Então eram teólogos, os dois cristãos, mas eles tinham uma divergência importante com relação à salvação. E por que nós vamos falar disso aqui hoje pela manhã? Porque esses são pontos que não morreram no século XVI e no século XVII. Até hoje se discutem. Tá bom? E às vezes dentro de uma mesma igreja não se chega a um consenso,
e o pessoal fica se degladiando aí por conta dessas questões. Então é necessário que tenhamos, no mínimo, um conhecimento básico de como que funcionam esses dois pensamentos e de como nós podemos nos encaixar aqui para a gente fugir dessa briga, porque eu não vejo necessidade de brigar por esse sentido, dentro da fé cristã que nós abraçamos, que como batista que nós somos, tá? O que aconteceu? João Calvino, ele desenvolveu uma tese para falar sobre a salvação, e ele colocou 5 pontos para falar sobre a salvação. E aí, exatamente na mesma proporção, houve o desenvolvimento dos 5 pontos do outro lado também, que é o lado de Jacobs Arminius. Só que assim, não foram os 2 homens, tá? Esses 2 homens já tinham falecido, então isso aconteceu pelos seus seguidores. Tá? Então, os seus seguidores, mediante aos seus ensinamentos, desenvolveram essas teses, né, com 5 pontos, e o outro, mais 5 pontos, para refutar a tese do outro. Então, assim, especificamente, um fez a sua tese para refutar a tese do outro. Então, a primeira tese, que é a tese que nós chamamos de calvinismo, né, foi desenvolvida com esses 5 pontos. A outra tese, que é uma tese a outra tese, que é uma tese armeniana, ela foi exatamente apenas para refutar. Porque ela responde os 5 mesmos tópicos que os irmãos têm aí na sua folha, que é o desenvolvimento do nosso tema de hoje. Mas vale ressaltar que na época foi marcado um concílio, e dentro desse concílio o objetivo era fechar a fé cristã protestante, tá bom? E esse concílio ele foi marcado e foi, eu anotei aqui o nome no local. Bom, eu tinha anotado aqui em algum lugar. Isto. Sínodo de Dort, em 1619. O que aconteceu? Esses irmãos das 2 vertentes, eles se reuniram por cerca de 7 meses para debater a questão, né? Ocorreram 154 sessões desse concílio para ver se chegávamos a um consenso da ideia. E hoje nós percebemos que esse consenso ainda não chegou. E não vai chegar. Na oportunidade, para a fé cristã reformada, para a reforma, foi entendido que a fé calvinista, tá? Os cinco primeiros pontos, é o que prevaleceria sobre a doutrina cristã evangélica baseado na reforma, tá bom? Então, naquele momento, isso é o que foi decidido. Mas hoje, quando nós olhamos as igrejas, todas as denominações cristãs, nós vemos que é exatamente ao contrário, que os pontos arminianos, eles são maioria nas igrejas que nós temos hoje. Então, naquela época foi decidido uma coisa, mas hoje isso mudou de figura. Hoje é o contrário. Hoje a maioria é arminiana e não calvinista. Tá bom? Os irmãos que fizeram teologia estão acostumados com esses termos, calvinismo e arminianismo, tá? Mas qual que é a diferença dos termos? Cada um leva o nome, o sobrenome daquele que foi o teólogo responsável pelo aquele pensamento, tá? Então, não foi Calvino que deu esse nome para a doutrina, e nem Armínio, mas foi os seus seguidores, em função de serem eles os pensadores principais daquela regra e do pensamento.
Calvino veio primeiro, era mais velho, ele não era necessariamente contemporâneo de Armínio, então ele foi considerado como um dos reformadores, tá? Aí tivemos Lutero e os outros, e Calvino está no meio desse pessoal ali. Quando ele desenvolve o seu pensamento, ele coloca como ponto 1, e aí nós já vamos começar a se mexer na cadeira aqui e ficar preocupado com os pensamentos que existem nesse sentido. O primeiro pensamento que ele coloca é a depravação do homem, ou aqui está escrito que há a depravação total do homem. Qual que é a defesa aqui de João Calvino para essa doutrina sobre a salvação? Que o homem, ele, por conta do pecado de Adão, todos nós nascemos totalmente contaminados com o pecado. Tá? E qual que é essa realidade? Isso significa que na prática nós não temos condição de escolher aquilo que é bom ou optar pelo que é bom. O homem ele nasceu e por conta do pecado ele está totalmente inclinado para o mal, sendo incapaz de fazer uma boa escolha quando se pensa em salvação. Ou seja, o homem por si só ele é incapaz de escolher a Deus. E é isso que eles defendem. E talvez você esteja pensando na sua cabeça, isso é um absurdo. Quando nós pensamos na visão de filosofia, de fato é absurda mesmo, mas na prática existem textos para embasar esse pensamento, tá bom? Eu não coloquei aí, mas seria importante algum irmão ler, aí o Lucas ajuda a gente aí com o microfone, lê para a gente, acho que Romanos capítulo 3, acho que 10 e 11. Vê quem pode ler para nós, só para nós entendermos o pensamento deles baseado nas Escrituras Sagradas, tá bom? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda e ninguém que busque a Deus. Então, baseado em Romanos capítulo 3, então, o entendimento deles é que todos nós pecamos e todos nós somos injustos e por conta do nosso pecado, ninguém é capaz de fazer o bem. Eu acho que o versículo 12 ele ainda vai além, que ele fala que nós nos tornamos inúteis por conta do nosso pecado. Então assim, falar que o pensamento é absurdo é fácil, difícil é a gente lidar com os textos bíblicos que dão embasamento para isso. Então assim, esses dois teólogos, irmãos, são homens que são respeitados até hoje na teologia. Então aqui os pensamentos deles, mesmo que sejam contrários ao que nós temos hoje como religião, como cristianismo, tem algum embasamento bíblico, talvez não seja a melhor interpretação, mas não está baseado no nada. Tá? Então é importante a gente respeitar esses pensamentos por conta disso. E aí, uma coisa leva a outra. Tem o desenvolvimento dos tópicos. Como o primeiro diz que o homem ele é totalmente depravado e por isso ele é incapaz de tomar uma boa decisão ao lado de Deus, logo Deus precisou realizar uma eleição, que é o tópico 2.2, que é a eleição incondicional. Então, qual que é a crença aqui incondicional? Como o homem não pode tomar a decisão por si próprio, essa decisão, quem tomou em sua integridade foi Deus. Aí percebe que vai ficando mais difícil de concordar, pela evolução. Então a ideia é exatamente isso. O homem não poderia escolher o bem, então Deus fez a escolha para o homem. Então, não foi a Mary Jo que aceitou
né, o Evangelho, Jesus. Mas foi Deus que escolheu para que ela aceitasse. Os outros tópicos vão explicar aqui essas lacunas que existem, tá bom? Vou pedir para um outro irmão abrir João, capítulo 6, versículo 44. Acho que esse é um que eles usam. Se você achou, quer ler, sinalize aí que o Lucas vai levar o microfone para que fique na gravação também. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, o entendimento é que o Pai, né, que nos traz, né? Mas vamos continuar em... vamos ficar só nesse texto mesmo, senão a gente não evolui. Mas o pensamento é exatamente esse. Nós não tivemos uma escolha de ser salvo. Então é um pensamento, digamos, bem radical. Foi Deus que nos escolheu, exatamente considerando o primeiro ponto, que era a incapacidade do homem escolher por conta do seu pecado, que atrapalhou a nossa capacidade de escolha pelo bem. Tudo bem até aí? Deu para entender? Não fiquem preocupados, tá bom, irmãos? Eu só estou passando os pensamentos, tá bom? Vamos lá. Expiação limitada. Cada vez vai ficando mais difícil. Qual que é a ideia da expiação limitada? Esse pensamento é de que Jesus morreu para os eleitos e predestinados. Não é isso, irmão Maurício, essa ideia? É isso, né? Então, ou seja, Jesus não morreu por todos. Ele morreu especificamente por aqueles que seriam salvos ou que creram em Jesus. O pressuposto disto é que nenhuma gota de sangue de Jesus Cristo foi derramada na cruz do Calvário em vão. Tá bom? Aí você vê que uma coisa é amarrada na outra. Uma coisa, para que uma doutrina se sustente, existe um tópico amarrando todos eles. Tá bom? Então, faz sentido dentro dessa crença. Vou pedir que o irmão abra também o Evangelho de João, para ler para nós o capítulo 10, do versículo 27 ao 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as me deu a mim, é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las da mão de meu Pai. Então aí eles defendem que a morte de Jesus na cruz foi exclusivamente por essas ovelhas, porque ninguém é capaz de tirá-la das mãos, ou tirá-los da mão de Deus. Aí, para continuar o encaixe dessa doutrina, existe um 4 ponto que tem o nome de graça irresistível. Os irmãos sabem o que significa isso? A graça irresistível significa que se Deus te escolheu, de maneira bem simples, tá bom? Estou explicando. Você não é capaz de recusar. Né? O Espírito Santo simplesmente te convence. E tudo isso baseado no quê? No primeiro pressuposto, que nós não podemos escolher o bem. Então, como nós não podemos escolher o bem, então tem todas essas emendas desses pontos doutrinários. Então, assim, dentro desse pensamento, tá bom? Faz todo sentido. Então, a expiação é limitada porque algumas pessoas não alcançarão mesmo a salvação. Mas, no meu caso,
a graça para mim foi irresistível, porque eu não pude dizer não para Deus. Se eu tivesse a opção de dizer não, como o pecado me afetou nesse ponto, todos diriam não. É mais ou menos esse desenvolvimento. Tem gente coçando a cabeça já. Esse é o tema mais chato, mas é importante nós termos o conhecimento, porque existem muitos debates, inclusive na internet. Então, um mínimo assim dessas ideias nós precisamos absorver. Até aí deu para acompanhar? Vamos lá, graça irresistível. Atos capítulo 13, versículo 48. Então, quando os irmãos veem a gente brincando, falando, ô, seu calvinista, ou não sei o quê, aí os irmãos já sabem do que nós estamos falando. É uma brincadeira teológica, né? O Maurício, o Lucas, né? Que de vez em quando a gente brinca. O irmão Daniel, que também já sabe dessa brincadeira. Então, é isso que nós estamos falando. Tá bom? Não é um xingo de verdade. É isso, é uma brincadeira teológica. 48. Isso. Ouvindo isso, os gentios se alegraram e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Creram todos que haviam destinados para a vida eterna. Então percebe que não é simplesmente uma ideia que parece para nós uma ideia de maluco, mas não é isso, tem algo por trás. Então assim, por isso que eu respeito os pensamentos, tá bom, irmãos? Porque quando a gente não conhece a doutrina, não conhece a razão, por que o outro crê, parece para nós absurdo. Mas como a gente começa a entender um pouco mais a fundo algumas questões, a gente pode até não concordar, mas a gente respeita esse tipo de pensamento. Então assim, a graça é irresistível porque creem aqueles que estão pré-determinados para a salvação. Então esse é o pensamento, por isso que o homem não pode resistir à graça. Então se nós ouvimos alguma canção que diz que a graça de Deus é irresistível, que tem muitas, tá bom? Mesmo que não seja com essa intenção, a ideia no fundo é dizer isso. Tá bom? Por quê? Biblicamente existe a eleição e a predestinação. Agora, baseada no que é feito esses dois pontos, é o que se é discutido. Tá bom? Como esse ponto não é discutido, o que a gente entende? Que eleição, Deus nos elegeu. E a predestinação quer dizer que nós temos um destino pré-determinado por Deus. Que é qual? Estar com Ele para sempre no lar celestial. Amém? Isso é ponto fechado. Tá bom? Graças a Deus por isso. Independente da graça ser irresistível, de não ser, de a expiação ser limitada, nós temos a convicção de que fazemos parte. Tá bom? Então, essa questão de como isso que é feito está sendo discutido aqui. Vamos lá. Perseverança dos santos. Essa é a ideia de que, uma vez que somos salvos, nós não podemos perder a salvação. E por que nós não podemos perder a salvação, pastor? Porque não fomos nós que conquistamos. Porque nós não fizemos obra nenhuma. Nenhum esforço para querer veio de nós. Mas veio de uma eleição pré-determinada por Deus. Então não faz sentido eu perder essa salvação. Entendeu? Se eu era totalmente depravado. Se a eleição foi incondicional. Se a graça de Deus é irresistível e eu tiver a possibilidade de perder essa salvação, eu vou perder, porque eu sou uma criatura totalmente depravada pelo pecado, entendeu? Então, aqui, esse quinto ponto, ele não poderia ser diferente. Mas essa é uma doutrina que já é uma doutrina mais comum entre nós, então eu creio que nós não tenhamos tanta dificuldade com esse ponto. E aí o que aconteceu? Então foi estabelecido esses 5 primeiros pontos. Até aqui suamos, mas passamos. E aí, para refutar esses 5 primeiros pontos, foi
colocado outros 5 pontos, que são os conhecidos 5 pontos do arminianismo, tá? Que é o segundo teólogo, Jacobs Armínio, né? Então aí os seus seguidores levantaram esses 5 pontos também. E aí a discussão nessas 154 sessões que aconteceram no concílio foi exatamente sobre esses 5 pontos, 5 contra 5. E aí não tinha condição de dividir esses pontos. Por que não tinha condição? Porque se você intercalar um com o outro, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o mesclado, pega um seu, pega um do outro, aí um não se encaixaria no outro. Então cada um encaixa dentro daquela lógica de pensamento. E aí fica bem claro que o primeiro ponto de um refuta o primeiro ponto de outro, que é a vontade livre do homem, ou seja, o livre-arbítrio, não é isso? Porque se eu tenho livre-arbítrio, sou eu que escolho ser salvo ou não. Eu tenho essa liberdade de escolha. Tá bom? E pensando sobre esta realidade defendida, sobre a escolha humana, eu vou pedir que um dos irmãos abra em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Aqui esse texto pressupõe que nós temos uma escolha, inclusive recebemos uma sugestão para que escolhamos o bem. Escolham, pois, a vida, para que viva você e a sua descendência. Então, esse primeiro ponto de que o homem é incapaz de escolher está refutado nesse primeiro ponto do outro pensamento, que é o pensamento arminianismo. Aí já ficou fácil entender qual que é a ideia, né, irmãos? Já dá para avançarmos, né? O segundo ponto, eleição condicional. Qual que é o pensamento dessa tese? É que a eleição, eu sou eleito e predestinado para a salvação condicionalmente. E essa condição está o quê? Está no quê? Está no fato de eu crer em Jesus, de eu aceitar a Jesus, de que eu tenho a condição de tomar essa decisão por Cristo. Então, se eu tenho condição de crer em Cristo, então a minha eleição ela está condicionada ao fato de crer ou não em Jesus. Para pensar nesse ponto, vou pedir que o irmão abra a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, epístola, capítulo 1, e versículo 2. Vamos lá, para ninguém dormir. 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, do Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicadas. Então aqui, eleição condicionada por meio da presciência de Deus. Lembram que no primeiro estudo eu comentei um pouquinho com os irmãos sobre a presciência, que é um termo teológico que refere-se ao conhecimento de Deus prévio das coisas que vão acontecer. Então aqui nesse texto de Pedro, a ideia é defender que Deus de antemão conheceu aqueles que iam crer. E por isso eles foram eleitos e predestinados. Não porque Deus escolheu quem ia ser salvo ou não, mas porque Ele, por meio do seu poder, foi capaz de ver antes. E conhecendo aqueles que iam crer, porque é um Deus que sonda todas as coisas, né? Salmo 139. Ele, assim identificando a fé deles, os escolheu e predestinou. Beleza? Tudo bem aí?
Pode falar, B. Em Efésios, no versículo 5, fala, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, como isso está escrito? É um mistério, é a soberania de Deus. Ah, B, isso aí, a ideia é exatamente, refletimos sobre isso. É que assim, parece que é tudo muito fácil. Dentro da nossa cabeça, da nossa mente e da filosofia humana, essa doutrina é fácil. Mas eu afirmo para os irmãos, para alguém que estuda inclusive muito sobre isso, essa é uma das doutrinas mais controversas do cristianismo. Porque nós reconhecemos que o homem tem liberdade, sim ou não? Mas nós reconhecemos que Deus é soberano, sim ou não? Então como que nós vamos lidar com essas coisas, B? Eu acho que é mais fácil que isso, assim, para mim é mais fácil que isso assim. Deus me elegeu para ele, santo e reverencido. E me predestinou para quê? Para que eu seja adotada. Mas aqui gerou um dilema, né? Esse beneplácito aqui da vontade de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E aí se nós formos retomar, então peraí, não são todos que serão salvos, certo? E como que a gente consegue conciliar essa vontade? Então assim, há muitas coisas que nós não temos uma resposta clara pela filosofia humana. Muitas coisas que acontecem nas nossas vidas, nós não entendemos, certo? E a gente imputa a Deus, entendendo que Deus sabe o que é melhor. E aqui a gente acaba, em alguns pontos, chegando nesse mesmo dilema. Porque parece que existe uma linha. E dentro dessa linha, é imputado sobre nós a responsabilidade pela decisão, mas também entendemos que existe uma soberania divina. Agora, a partir de que ponto é minha responsabilidade e a partir de que ponto é uma soberania de Deus? Eu sou incapaz de traçar essa linha. Sou incapaz. Mas independente disso, foi o que eu disse. Cremos pela fé que somos eleitos e predestinados. E por isso nós estamos salvos. Até por isso existe uma outra vertente que não está aqui no estudo, porque a ideia é passar os mais conhecidos, que não encontram dificuldades com essas duas doutrinas. Eles alegam que foi Deus que escolheu e que eu tenho uma responsabilidade na decisão também. Como isso? Na nossa cabeça existe um dilema ou uma aparente contradição. A Bíblia ensina uma contradição. A nossa dificuldade existe porque somos seres humanos e somos limitados. Bom, isso nós sabemos. Mas o que aparenta ser uma contradição para nós, na cabeça dos judeus, que são os judeus que escreveram, né? Isso é muito bem ajustado. É uma coisa e também é outra. Só que eles têm o mesmo dilema. Até que ponto sou eu ou Deus? Não sei. Mas no que depender de mim, no que for possível fazer, vou fazer da minha parte. Agora, que existe uma soberania? Sim. Na escolha e na eleição? Sim. Mas vamos seguir, senão não desenvolve. Vamos lá, nós paramos em qual aqui? No arminianismo, eleição condicional, né? Aí tem a expiação universal. É isso, né? Bom, expiação universal, eu vou recitar aqui o texto simples. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A ideia aqui do texto de mundo, não é uma ideia de planeta, mas é uma ideia de pessoas. Então podemos entender que se refere a todas as pessoas. Claro que o texto completo, ele deixa bem claro que efetivamente a morte de Jesus na cruz vai ser para aqueles que crê. Então diz assim, que Deus amou o mundo
de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que não crê, ele não vai ter a vida eterna. Então, para estes que não vão ter a vida eterna, a morte de Jesus na cruz, ela não foi efetiva, mas estava ao alcance dele também. Então essa é a ideia da eleição universal, ou seja, estava disponível para todas as pessoas. Tudo bem também? O pessoal está coçando a cabeça, mas tudo em paz, né? Graça resistível. Aqui a ideia é refutar o quarto ponto, de que a graça é irresistível. Ou seja, eu posso dizer não para Deus. Eu tenho essa opção de escolher não ir para o céu e ir para o inferno. Cabe a mim a escolha. Então, ele está ligado com o primeiro ponto também, que é a questão do livre-arbítrio. Para isso, nós vamos ler Efésios, capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. E aqui o argumento é assim: a graça é irresistível, porque se eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus, sendo o Espírito Santo o próprio Deus e também uma pessoa, não é assim que nós aprendemos na Trindade? Se eu posso entristecer, é porque eu faço algo que não seja contra a vontade dele. Tá bom? E se eu faço algo que seja contra a vontade do Espírito Santo, logo eu posso resistir a essa graça, que o argumento do outro pensamento seria irresistível. Até aí, entendeu? Todo mundo concorda? Quer discordar, Lucas? Não, agora não, né? Depois no café a gente briga, né? Mas, irmãos, é essa a ideia, tá? De refutar tópico por tópico. E o último e quinto tópico dessa fé: o homem pode cair da fé. Cair da fé, no caso aqui, é a ideia de perder a salvação, tá bom? Não é você tropeçar, é você perder a salvação. Da mesma forma que o homem foi livre, vamos ver o pensamento, tá bom? Desenvolver aqui a ideia de Armínio. O homem foi livre para dizer sim, tá bom? Ele foi eleito por Deus, mas por meio da sua própria escolha, tá? Então ele reconhece que a expiação, o sacrifício de Jesus foi universal, estava disponível para todas as pessoas do mundo, e ele disse sim. Então ele poderia ter dito não, tá bom? Porque a graça é irresistível, mas ele pode mudar de ideia no meio do caminho e falar: não quero mais Jesus, e apostatar da fé e perder a salvação. Então esse é o resumo dessa teologia. Salvação, né? Eu tenho escolha sim, a eleição é incondicional sim, de certa forma depende de mim sim, e por isso também no final lá, se eu não quiser mais mudar de ideia, eu decido que não. Porque ele continua sendo uma decisão do homem, tá? Em contrapartida, o outro pensamento, ele diz: eu não era capaz de escolher por Deus, por isso Deus me elegeu independente de vontade, ou seja, eu não tenho livre-arbítrio, eu tenho algo que eles consideram como livre agência. Por isso a expiação foi limitada, porque Deus já sabia quem ia se salvar e não adianta. E como eu não tinha poder para decidir pelo bem, a graça de Deus para mim foi irresistível. E considerando todas essas coisas, seria impossível perder a salvação, porque eu de fato não fiz nada para que eu pudesse ser salvo. Qual que é o argumento que um tem contra o outro nesse caso? O primeiro, o calvinismo,
que entende que nós não temos participação nenhuma na salvação, que se eu tenho alguma salvação, logo a salvação, se eu tenho alguma ação, logo a salvação não é pela graça de Deus, mas por algum mérito meu, mesmo que seja o simples mérito de crer. Vamos lá, quando eles pegam, por exemplo, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, se eu não me engano, que diz que pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Então eu recebo um dom de Deus, que é um dom gratuito, que é a fé, e essa fé não vem de mim nem de você, nós recebemos pura e unicamente de Deus. Pronto, esse é o argumento que os calvinistas têm contra os arminianismos, ou os arminianistas. Agora, em contrapartida, os outros defendem que eu tenho livre-arbítrio, foi eu que aceitei a Jesus, e o fato de eu crer, ele não é uma obra, é mediante a fé, e que está disponível a todos, porque senão Deus seria injusto, porque Ele escolheriam alguns para a salvação e outros para a perdição. E como eu posso explicar um Deus cujo a sua graça é maravilhosa, que é bondoso e misericordioso, escolher pessoas para ir para o inferno e outras para ir para o céu? Então, assim, esses pensamentos, eles vão no decorrer da história, aí, a partir do século XVI, sobre a salvação, dentro da perspectiva de igreja, me fugiu o nome, reformada, a partir da reforma, tá bom? Eu coloquei aqui, irmãos, para que não haja dúvida, sobre um trecho da declaração de fé da Convenção Batista Brasileira. Fiz questão de colocar aí, para estar à disposição dos irmãos, tá bom? Para que fique bem claro também, outro ponto, que os irmãos fiquem confortáveis, que eu não estou ensinando nada diferente. Eu apenas estou passando os pontos de vista que são comuns, e depois eu vou falar mais um pouquinho desses pontos de vista com os irmãos. Mas a nossa declaração de fé da Convenção Batista Brasileira, ela fala assim sobre a eleição, diz: a eleição é a escolha feita por Deus, em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Então ela começa dizendo isso. Então assim, a nossa declaração, ela não vai defender 5 pontos de alguma coisa nem outra, mas ela tem uma descrição bem clara. Essa descrição desse primeiro ponto é exatamente o que está escrito no versículo que nós lemos, de Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, tá bom? Que a eleição é por meio de Deus e que não há qualquer mérito humano, tá? E aí continua dizendo assim, ó: antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou, glorificou aqueles que, no decorrer do tempo, aceitariam livremente o dom da salvação. Então aqui a gente começa a perceber na nossa declaração de fé, já abrindo aqui um pouquinho mais. Então quando ele fala aqui de liberdade, então ele já dá bem claro que ele está anulando aqueles pontos do calvinismo. Tá bom? Então teoricamente aqui é uma fé arminiana, mas aqui tem uma ressalva, que diz assim: ainda que baseado na soberania de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. Então ele continua na mesma ideia. Aí tem um ponto 3 que diz assim: a salvação do crente é eterna, os salvos perseveram em Cristo e são guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder de separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, né, versículo de 32 a 39 diz isso. Então o que ele diz aqui? Ele diz que apesar da liberdade que o homem tem, do livre-arbítrio, e que essa crença de que Deus nos escolheu, nos predestinou, existe, mas que
cabe ao homem a escolha, que é o que fala do livre-arbítrio. Entretanto, ele diz no tópico 3 e tópico 4, que independente das circunstâncias, o crente vai permanecer salvo pelo amor de Deus em Cristo. Aí o 5 diz assim: e o novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filho de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram os salvos e a permanência da graça da salvação. Eu coloquei embaixo, então, irmãos, ali assim, um resumo sobre esse ponto da nossa declaração de fé. Tá? Então, o que é a nossa declaração de fé? Está querendo dizer assim, que nós somos livres para escolher. Nós temos escolha. Que a eleição é condicional, ou seja, depende da nossa crença. Que a expiação é universal, está à disposição de todos. Que a graça é irresistível, ou seja, eu posso dizer não para Deus, a responsabilidade é minha. Porém, nós cremos na perseverança dos santos, que uma vez salvo, salvo para sempre. Em resumo, nós não somos nenhuma coisa nem outra. Quando nós vamos pegar essa parte, que é a parte que fala da eleição, fica bem claro, pelo esse texto que está aí, ele não coloca 5 pontos, porque não tem necessidade. A ideia da nossa declaração de fé não é defender nenhuma coisa nem outra, mas ele diz que o homem tem liberdade sim para a escolha, em resumo, porém, como a salvação não depende de nós, a segurança dessa salvação também não está em nós, está em Deus, que aí é um ponto de divergente, que aí no caso, digamos assim, nós concordamos com, é um dos pontos que nós concordamos com o calvinismo, na prática. Então isso é o que diz a nossa declaração de fé. Agora, essa é a realidade das nossas igrejas? Não necessariamente. Não necessariamente. Os irmãos poderiam ter escolhido aqui, para pastorear a igreja, um pastor que concordasse com esses 5 pontos do calvinismo? Não poderiam? Poderiam. Sabe por que eu vou dizer que poderiam? Porque lembra que houve algumas perguntas teológicas, quem participou sabe, mas não foi perguntado nada específico. E de repente... isso, verdade. Estava dentro. Mas agora eu vou... Isso, tá certo, a irmã tá certa. Dava para omitir, mas seria de má fé. Seria de má fé. Por que eu estou fazendo essa colocação, irmãos? Porque hoje nós vamos encontrar nas igrejas batistas pessoas que dependem esse primeiro pensamento calvinista ou arminiano. Existem pastores hoje, dentro das igrejas batistas, que defendem, que crê diferente da nossa declaração de fé. E existe também uma outra, qual que é o termo? Uma outra convenção batista aqui no Brasil, não sei se os irmãos têm conhecimento, Batista Regular, que é uma convenção batista específica para essa primeira fé, que é a fé calvinista. Certo? Então, assim, existem igrejas batistas que estão vinculadas a uma associação, uma convenção, diferente da nossa, exatamente por causa da sua crença relacionada à salvação. Entendeu, irmãos? Agora sim, o que isso muda para nós na vida, no dia a dia? Muda nada. Nós somos eleitos e predestinados por Deus. Amém. Que Deus nos conserve assim. Entretanto, precisamos saber que existem essas diferenças mesmo no meio batista. Porque, como batistas, nós temos autonomia e nós somos livres. Não há uma igreja sede que diz como devem ser os cultos na igreja evangélica Batista Moriá. Não há ninguém que determina que o nosso culto de oração tem que ser na quarta e não na quinta,
que a ceia tem que ser no primeiro domingo e não no terceiro, que pode ter lanche que não pode, que pode ter cantina e não pode. Então assim, nós temos essa liberdade, certo? E isso é muito bom, só que nós encontramos também dentro das igrejas batistas essa diversidade de pensamentos. E aí a gente entra em várias discussões de coisas que para nós não convém, práticas que não convêm, mas nós vemos em outras igrejas que fazem parte da mesma denominação. Algumas coisas da gente até respeita, outras nós discordamos totalmente. E a questão da soteriologia, esse, irmãos, é o ponto mais chatinho e controverso. Mas nós não poderíamos deixar de falar nesse ponto. Tá bom? Então, a ideia dessa lição era passar essa questão da eleição e da predestinação. Eu coloquei aqui para a gente refletir, mas eu não acho que não tem nem necessidade. Eu acho que a gente pode terminar depois do café, de repente se os irmãos quiserem fazer mais algum comentário, que era sobre sabemos e o propósito de Deus ter nos escolhidos. Então a ideia dessa reflexão, sabemos dessa eleição e dessa escolha que Deus fez por nós, vai além da salvação. E aqui a gente abrange um pouco mais. Por quê? Deus nos escolheu não apenas para sermos salvos. Deus nos escolheu e dentro da escolha de Deus existem propósitos. Então, a distribuição dos dons que nós recebemos está relacionada com esse propósito de Deus. Então, pelo dom que você recebe, já é uma dica do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Então, você já sabe qual que é o propósito que Deus tem para a sua vida? Dentro da igreja local, sabia que Deus te salvou para que você exerça alguma atividade? Já paramos para pensar nisso? Em Atos capítulo 2, versículo 38, ele diz que após Pedro pregar e haver a conversão daquelas almas, ele diz àqueles que o questionaram: o que eu preciso fazer? Você precisa crer no Senhor Jesus Cristo, ser batizado e receberá o quê? O dom do Espírito Santo. E o dom do Espírito Santo é exatamente isso, para que tenhamos condição de trabalhar para o reino de Deus. Então, irmãos, existe a eleição, a predestinação. Especificamente aqui nós falamos sobre a salvação, mas nós não fomos escolhidos apenas para ser salvos. Nós fomos escolhidos e fomos chamados para uma missão. E aí, dentro dessa missão, que nós sabemos no coletivo, é anunciar o Evangelho, é para que o reino de Deus avance. Essa é uma noção de comunidade, mas também há um chamado individual para cada um de nós. Também Deus nos escolheu para alguma atividade, e às vezes cabe a nós refletir sobre para que Deus nos chamou, e se nós estamos enterrando o nosso dom, ou se nós estamos de fato colocando à disposição do Senhor. Então queria, no final, colocar aqui essa reflexão para os irmãos.